Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Pidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Especial não, especialíssimo TVK que nós vamos produzir agora, gravar agora com duas figuras que são ícones do jornalismo sorocabano, José Roberto Ercolim e o meu querido Djalma Benetti, hoje sem a sua gravata borboleta como nosso convidado. Estamos apaisando hoje. Estamos apaisando. Estou combinando com o Ercolim. Esse Ercolim é chique, né? É muito chique, olha lá, é chiquinho que eu tô aqui. Gente, é um TVK muito especial. Eu queria dizer da satisfação que eu tenho e do aprendizado diário, da cumplicidade que nós temos de poder trabalharmos juntos, fazendo jornal de rádio, né? Fazemos agora televisão, fazemos jornal impresso, revista que está chegando aí. Mas, assim, é uma alegria, uma satisfação imensa trabalhar com gente de tão boa índole, de tanto caráter e de tanta competência. Como é que é, meu caro José Roberto Ercolim? Já são mais de 20 anos, 21 anos, 22 anos de jornal de rádio. Como é que é trabalhar com o Djalma Benetti? Como é que você faz uma análise desta figura? Olha o que você vai falar, hein? Foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive, e estou sendo super sincero, porque o Deda, ele é referência para todos os jornalistas aqui na cidade de Sorocaba, em toda a nossa região. É um jornalista que por muitos anos foi editor do Cruzeiro, Jornal Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul que é um dos principais jornais do interior. Com certeza. Sem dúvida, do interior do estado. É uma pessoa que teve passagem por órgãos de comunicação dos mais variados, né? Foi secretário de Cultura. Secretário de Cultura, tem uma bagagem fantástica. E nós tínhamos um relacionamento mais superficial. Agora, e, aliás, o Bom Dia também foi um jornal inovador sem nas dúvida. Mãos do Deda. Foi antes do Bom Dia, o jornalismo sorocabano. Até porque virou tendência para todos os veículos, até para o próprio Cruzeiro, para o Ipanema. Eu ia, inclusive, chegar no Bom Dia, né? Ele pegou como editor-chefe do Bom Dia, era uma coisa, deixando o Deda, perdeu aquela proposta inicial do grupo, né? Que gerenciava e gerencia ainda o Bom Dia. E a gente observar que essa personalidade fantástica do jornalismo é uma pessoa que fala a nossa língua, muitas vezes a gente fica até meio intimidado, o Deda está chegando aí, né? Não é que nada, é que se adequou perfeitamente ao veículo e as pessoas que estão ao lado dele. É muito fácil, muito gostoso fazer com o Deda. Muitas vezes ele chega pra gente, temos como evidenciar isso daí. Vou falar sobre tal assunto, você é contra ou a favor? Eu sou contra, então você é a favor. Sabe? Então, pra gente não é verdade? Pra gente provocar, isso que eu acho que falta no jornalismo hoje em dia, né? E ainda uma pessoa balizada como ele, pelo amor de Deus. Então, é uma das... até motiva a gente, deu um novo up pra gente também trabalhar e a pergunta, na verdade, deveria ser para você, mas eu vou fazer para ele e depois a gente vai nesse debate como nós fazemos. Aliás, já é um aperitivo daquilo que vai ser o Conexão Interativa, que é um jornal que vai ter em escala a participação de todos os colegas aqui da casa do Grupo Ipanema de Comunicação. Como é que é? A gente sai nas ruas e as pessoas falam, para mim algumas, pô, o que está acontecendo com o Ercolim? Por que ele defende tanto a Dilma? Né? Ele vai responder depois, mas o que você acha desse posicionamento de impeachment de Dilma? E eu queria que você, se você entende a posição do Ercolim, se você acha que ele é petista, fala você e depois ele responde nessa mesma provocação dele. Olha, antes de mais nada, mais uma vez, uma alegria de estar aqui, né, e fazer parte dessa equipe que você lidera, com isso que eu acho essencial em qualquer veículo, que é com caráter. Né? Eu acho que essa transparência com que você trata a gente trata você, eu acho que esse laço é muito maior, né, do que qualquer outro tipo de contrato que possa ser feito. Esse olho no olho é o que vale aqui com a gente, né? E por isso dessa alegria, né, o Ercolim falou palavras assim bacanas a meu respeito, né? E eu agradeço, e a recíproca é absolutamente verdadeira, né? Porque é um líder, né, naquilo que ele faz, né? Uma referência, né? Uma capacidade. Liga o rádio, quando você tem a voz do Ercolim, é algo que faz toda a diferença. Não, e que consegue... É a nossa Hebe Camargo, né? É um sucesso. Que ele não nos usou. Vou pedir aumento hoje. De serviço. Olha, eu entendo o seguinte, que o Ercolim bate numa tecla
né, e da qual, nesse ponto, a gente concorda. Ele fala, não dá para defender o contrário. Que é o seguinte, que é da legalidade. Né? O que eu tenho falado sempre na questão do impeachment, quer dizer, eu acho que o movimento... Mas ele não é um instrumento democrático? Então, ele não é legal? Então, mas dentro dessa questão... Dentro do rito? É isso. O que eu sou contra é atropelar o rito. Quer dizer, a presidente é ruim, vão tirar. Não faz parte do rito. Ela tem baixa popularidade. Não faz parte do rito. Entendeu? Ela está travando a economia. Mas não faz parte do rito. Quer dizer, o rito diz outra coisa. Quer dizer, se existe algo ali, né, que compete o pedido de impeachment, vamos tocar. Aí fazer disso uma bandeira, né, e a oposição, hoje ela revê, já está percebendo o erro que cometeu, e aí eu falo especificamente do PSDB. Na ânsia do Aécio, que era o concorrente que estava com o nome em alta, os mais jovens parlamentares, aí eu incluo o nosso sorocabano Vitor Lippe, entraram na toada. Mas os mais experientes, aí o Fernando Henrique, particularmente o Serra, o Alckmin, vendo que, olha, não é um Collor da vida, não vai ser fácil, né? É fria, estamos travando o Brasil. Não ganhou com um partido pequenininho, tem uma coligação PT, PMDB e outros partidos que dão uma... Então, segundo informações, né, Dedo? O Dedo é bem antenado nisso também, nós conversávamos um dia desses sobre esse assunto, o próprio PSDB está meio rachado, né, com relação a esse comportamento do Aécio, que tomou a frente aí no entusiasmo, né, de ele ser o presidente da República, ou ter uma outra eleição, sei lá. E, por exemplo, comenta-se muito, não é nada confirmado. Mas é uma articulação. Que o Serra pode ir para o PMDB. E o próprio Alckmin para o partido do Kassab. PSD, né? Que não se concretiza. Então, aí nós teríamos, hipoteticamente, uma eleição com Alckmin, Serra e Aécio, cada um por um partido. Na verdade, não. O que aconteceria, né, nesse momento é o seguinte, quer dizer, você se encontra um elemento para votar o impedimento da Dilma. E aí, qual que é o passo seguinte? O passo seguinte é a permanência do PMDB no governo. Quem, de algum modo, assume é o Michel Temer, e numa passagem, quase que num parlamentarismo, entre aspas, a presença do Serra, que é visto hoje como esse grande gerente... O articulador, né? Que precisa para resolver essa Mas tudo se originou, né, Deda, desse descontentamento desses líderes com o comportamento do Aécio Neves. Alguma coincidência, quando você fala num suposto parlamentarismo, mesmo que ainda não papel, mas com quase um primeiro-ministro, é o que exerceu Tancredo no governo do Jango, quando o Jânio caiu, na década de 60? Então, o que seria acontece? Algo parecido. Próximo disso. Na verdade, seria, acho que para os mais jovens entenderem e lembrar, em 92, o que você tem? Com a saída do Collor, você tem um governo de coalizão. Itamar, né? O Itamar lidera talvez as personalidades políticas mais ilibadas daquele momento. Né? Todo mundo contribuindo para o momento de transição. E o Fernando Henrique como grande ministro. O Fernando Henrique já se torna ministro logo no início do Itamar. Né? É isso, não é? Nós tivemos o Ciro Gomes também como ministro. Aliás, o Real foi implantado... Não, o Fernando Henrique assume depois do Recupero. E aí ele leva a fama. Não nos moldes que nós tivemos ele leva a fama do Recupero. Quem constrói tudo e está foi o Ciro Gomes. Então, era o Ciro, ministro da Fazenda, do Itamar, o primeiro, que o Real foi implantado com o Ciro Gomes, ministro da Fazenda. É verdade. Então, e aí o Ciro tem essa mágoa sem tamanho do Fernando Henrique, do Serra e companhia. E que ninguém reconhece a participação dele nesse processo. Eles levaram todos os louros, né? Não, quem ficou só o próprio Fernando Henrique. Mas eu falo que é sorte. Mas agora tudo bem, agora vamos ser honestos. Agora você é petista ou não respondeu? É PSDBista? Não tenho partido. Eu já falei outro dia Você já foi filiado? Já. Se eu tive alguma... Eu também já fui filiado. Intenção alguma vez de militar politicamente foi no PSDB. Mas não esse que está aí. No PSDB, de Mário Covas, de Franco Montoro, entendeu? Do Fernando Henrique também, que quando ele veio, e até hoje tem uma admiração muito grande por um respeito por ele, acho que ele devia ser mais contido em determinadas coisas. Acho que a vaidade suplanta, né? A racionalidade que ele deveria ter, mas ele pode, né? Está com 80 anos, não estou falando, está super lúcido. É uma referência, 84. 84. Então, eu acho que ele se dá o luxo pelo que ele fez, o que ele representa para o Brasil, de falar certas coisas, né? Vamos dar condições para esse Brasil caminhar com mais tranquilidade, porque a crise econômica ela existe no mundo inteiro. A China teve 25% de queda de exportação. Esses 25% de queda de exportação significa, no mundo inteiro, significa PIB da maioria dos países da América Latina. O que é que ela perdeu de exportação, a China? É algo sério.
Entendeu? Agora, nós temos, além deste componente que acaba irradiando para todos os países, né, da crise internacional, nós temos um componente que é muito mais forte, que é o componente político. Muitos aqui não estão investindo, estão falando, mas você, sabe, atravancou tudo. O presidente da Câmara numa situação de muita fragilidade. Muito difícil, terrível. Então, eu sou sincero, partidário do seguinte, não existe elementos concretos que justifiquem o impeachment da presidente. E vai tirar ele e colocar quem? Então vamos fazer, caminhar da forma mais tranquila que se pode, possível. Logo nós temos uma outra eleição e parte-se de um outro diálogo, um outro tipo de investida com relação ao que vai ser o perfil que nós queremos para a política brasileira. Só isso, nada de defender. Bem, nós temos a participação hoje dessas duas estrelas do jornalismo da nossa região, da região metropolitana de Sorocaba, Djalma Luiz Benetti, nosso Deda, e também o José Roberto Ercolim. Nós voltamos no próximo bloco, no TVK, falando um pouco sobre a região de Sorocaba. Eleições, falando sobre Renato Amari, Panunzio, Lipe, Raul Marcelo, Flávio Chaves, Hélio Godoy, quem mais? Glauber Piva, Cláudio do Sorocaba 1, quem mais? Aí já chegou a lista. Laerte Moleta. E mais outros nomes que possam surgir neste processo eleitoral, falando aqui de Sorocaba. TVK volta já já, depois de um rápido intervalo comercial. Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037-2490. Contato @angelaguimarãesdecor.com.br. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras, metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Nós guardamos o material e aguardamos sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Rua Nicolau Alonso Filho, 227, Santa Rosália. Em frente ao Extra, telefone 3359-7800. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. Nós temos hoje a participação de duas figuras importantíssimas do jornalismo regional. Djalma Luiz Benetti, o Deda, e também o nosso José Roberto Ercolim. Muito bem, nós voltamos falando um pouco agora de Sorocaba, nesse TVK, pela Interativa TV, o canal 24 da NET.
Deda e Ercolim. Nós estamos vivendo um momento em que todos os prefeitos, em virtude da crise econômica, redução de orçamento, estão tendo que cortar cortes muito drásticos. Muitos daqueles que têm a possibilidade de reeleição não serão candidatos. É a minha expectativa, inclusive, sobre o prefeito Panunzio. Acho que quem assumir posteriormente a este mandato encontrará as contas tomadas com responsabilidade. Quer dizer, elas são impopulares, mas é melhor a impopularidade do que o gasto inadequado e após esse momento de crise, nós vivemos uma outra crise local com um endividamento imenso da prefeitura. Então, assim, momento totalmente desfavorável a quem está no governo para o processo de reeleição. Quem são os nomes que você acredita que despontam nesse processo liderando? E quem vocês acham que pode ser o candidato do PSDB? Olha, pelo que nós temos observado aí, existe uma forte... O Deda está muito mais enfronhado que eu nesse assunto, mas eu percebo que o Vitor Lippe é um nome muito querido dentro do PSDB perante a população. Resta saber se ele quer. Porque de todos os candidatos a deputado, já falei isso inclusive para ele, para o deputado Vitor Lippe, aquele que parece que mais gostou da função de deputado, perdão, mas gostou da função que ele está exercendo é o Vitor Lippe. Nós tivemos aí alguns deputados aqui da nossa região, praticamente todos, que iam para Brasília, mas ficavam pensando no curral eleitoral, voltar aqui para fazer a sua base. Ele não, né? Ele está assistindo palestra, ele está... Até tem exagerado, aparecendo em foto. Eu quero deixar claro aqui que eu discordo integralmente do que o Ercolim está falando. Por que você discorda? Nossa, você acha que ele quer ser candidato a prefeito? Eu acho que ele quer ser candidato a prefeito. O Vitor Lippe? Eu acho que o Panunzio, como deputado, teve um comprometimento muito maior, ficou muito mais tempo lá. Perfeito. Não tinha esse pensamento que você fala, estava lá com o pensamento aqui. Tudo bem, concordo com você no que diz respeito à atuação do Panunzio. Ele foi do comércio exterior, fez um trabalho fantástico. Presidente da Comissão de Defesa, foi vice-líder do governo. Perfeito. Foi líder da oposição. A forma como o Vitor Lippe está transitando em Brasília mostra que ele está mais à vontade do que Panunzio. Muitas vezes até exagerando, concordo com vocês. Ele ainda não tem o peso que teve de uma trajetória em Brasília, mas ele está gostando. Está gostando. Isso que eu estou dizendo. Tá gostando. Veja como ele está transitando por lá. Mas é um campeão de votos. Ele e Renato Amari, ele é um debate de titãs, hein, Ele gente? vai de Tiririca a Eduardo Cunha, passando por todos. Exatamente. E com uma tranquilidade fantástica. E é isso que eu vejo no Vitor Lippe. Mais do que eu já vi em outros candidatos, inclusive no Panunzio. Dessa tranquilidade, dessa facilidade de transitar lá para o Brasília. Porque não é fácil. E eu vejo que o Vitor Lippe precisa saber se ele quer. Eu acho que é um nome super forte. Como é que você começa a ver essas nuvens, que aliás foram nuvens que foram empurradas para o mês de abril, né, com a PEC da presidente Dilma. Portanto, a definição partidária acontece agora em abril, ou que seja, dá um fôlego aos governantes, você ou não você candidato à reeleição, quer dizer, isso ficou para frente. Vamos lembrar o seguinte, você tem duas candidaturas muito fortes, né? Uma que é do Renato Amari. Aliás, o Ercolim, ele pode falar, mas ele vota em Porto Feliz. Eu voto em Porto Feliz, não tem... Então você tem uma candidatura muito forte, que é do Renato Amari. E você tem De novo. E você tem uma candidatura muito forte, que é do PSDB. E aí independentemente de quem for o candidato do PSDB, é uma candidatura muito forte. E aí você tem uma visão de Sorocaba centrada nas dois mais competitivos candidatos, tá? Então você tem o Renato Amari e um candidato do PSDB. Você acha que eles polarizam? Polarizam. Aí você tem do outro lado, né? É uma eleição para segundo turno, né, Deda? Com essa quantidade de candidatos. Aí você tem centrado do outro lado duas candidaturas também, se não fortes do ponto de vista de voto, fortes do ponto de vista de qualidade, né? Você tem o Glauber Piva no PT, que pese toda essa carga negativa do partido em âmbito nacional. Sim. E você tem uma candidatura do PSOL, né, que é uma visão de mundo absolutamente diferente dessa do PSDB, no qual se enquadra o Renato Amari do PT, do PMDB, entendeu? E aí você tem, fora dessas, com muita força, né, é alguém que pode fazer diferença, com 1 minuto de TV, com a sua força, né, de liderança, que é o Flávio Chaves no PSC. E aí você tem... O palanque eletrônico é um momento em que o Flávio pode, pelo menos, se não vencer, participar, dar um tempero a esse processo eleitoral, né? No debate. E aí você tem, com força, o vereador mais votado da eleição passada, que é o Hélio Godoy. O Hélio Godoy, ele tem que superar problemas internos de partido, problemas de relações dele, problemas da Câmara, enfim, pode ser que não venha a ser candidato, mas é
Mas é um nome forte. Mas, Não dou vice, hein? Então, Laerte Moleta, né? Entra num partido que é o novo, que é o PEN, Que é o PEN. mas já tem dentro um grupo muito forte de candidatos a vereador. E que faz 2 vereadores. Pois é, hein? se a coisa Se continuar mantiver, do jeito pois que é. está, faz 2 vereadores. Então, aí você tem o PV, que na eleição majoritária passada perdeu força, mas se a gente lembrar na anterior, foi muito forte. Então você tem 4 candidatos. Cláudio do Sorocaba 1. Então, o Cláudio Sorocaba 1, eu num dado momento já acreditei que ele ia levar adiante. Hoje o comprometimento dele com o PSDB está tão avançado que me parece que ele não vai ter fôlego para uma candidatura própria. Nem a vice. César Deda, Nem a tudo vice. bem, então, colocou todos os candidatos que estão aí, todos têm seu valor, todos têm a sua força. Agora, o que sempre se fala em eleição, eu digo o seguinte, você acha que alguns desses, está polarizada inicialmente entre Renato Amaro, o PMDB e o PSDB. Agora, você acha que desses aí algum pode surpreender e acabar levando pleito? Uma terceira via. Uma Eu terceira acho que via. E mais. Aí eu quero fazer uma pergunta, emendando nessa do Ercolim. Vindo a própria terceira via, os candidatos que estão aí, quem é que está com o discurso velho e quem é que está com o discurso novo? Renato, Lipe, Maria Lúcia, Glauber, Flávio, Raul como é que tá o Marcelo. Raul Marcelo, como é que estão esses discursos? Ó, O Renato tem o discurso novo ou o Renato é aquele Renato da última eleição? O que a gente tem que ter Vitor clareza... Lipe é a mesma O que coisa. a gente tem que ter clareza é o seguinte, o PT e o PSOL, eles têm uma visão de cidades diferente do que propõe Flávio Chaves, Renato Amaro, e seja qual for o candidato do PSDB. E essa é uma clareza. Então, eu acho, historicamente, que eles marcam posição, eles ganham, né, ganham força, mas eles ainda não são os Não que tem vão musculatura. polarizar. O PT e o PSOL não vai ter musculatura para polarizar a eleição. Aí, naqueles que têm força hoje para polarizar, Renato Amaro, o Flávio. E aí pode ser Vitor o Panúzio, a Maria Lúcia, ou o Vitor Lipe, ou ainda uma candidatura que eu acho que não vão ser nenhum dos três, eu acho que o PSDB vai com um nome novo, que pode ser o Chicão, o secretário da Saúde, pode ser um empresário que ainda não esteja no partido, enfim. Esses... Você acha que isso pode acontecer? Pode acontecer, eu tenho clareza nisso. O que esses daí, aí você me pergunta do discurso velho ou não, né? Obviamente, que até a posição do Ercolim reforça isso. O Renato vai falar do futuro, mas demonstrando, olha, eu tenho esse lastro no passado para fazer o que eu estou dizendo no futuro. Tem o currículo. Tem o currículo. O Vitor Lipe vai fazer a mesma coisa. E o Vitor Lipe, aí nessa questão que o Ercolim coloca, e eu acho absolutamente verdadeira. Qual que é o grande trunfo dele? É a idade. Ele, se eu não estou enganado, ele tem 54. 54. Ou 55, no máximo 56 anos. Mas é essa faixa. Alguém que, na sua história, traz a questão do Parque Tecnológico para Sorocaba, como parlamentar atua numa subcomissão importante, que é da questão da telefonia, é alguém antenado com esse novo tempo. Então, também tem um discurso. O secretário da Saúde, se for ele, por exemplo, é alguém... Francisco Fernandes, Francisco Antônio Fernandes, que coloca, que vai colocar em discussão essas mudanças que ele implementa hoje. Que há muita reclamação, mas é reclamação porque é uma mudança do que estava. Agora, na prática, com o tempo passando, as pessoas compreendendo, pode ser que elas não tenham essa mesma visão. Então, a questão do discurso, para mim, eu tenho uma clareza, assim, né? É da Sorocaba que a gente quer para o futuro, e todos eles vão falar disso. Agora, Kiko, me permita só dizer o seguinte, Ercolim, que eu chamei a atenção na rádio nesses dias, aí eu acho que é uma responsabilidade muito nossa, né? Que é levar na época da eleição para o eleitor a agenda que o próximo prefeito, independentemente de qual seja ele, vai ter. Que nesse ano não aconteceu. De 2012... Que discussão é a isso gente que a teve? sociedade tem que ter. Que 2012... Não importa quem vai ter que fazer aquela... Não. Quem vai fazer aquela estrada, ela tem que ser feita. Tem que ser, quem vai enfrentar. Quem vai fazer? Quem que pode fazer mais rápido e melhor essa estrada? Quer dizer, E esse aí- projeto que nós... E aí, Kiko, existem questões de agenda que extrapolam a vontade ou não do prefeito. Eu falo para você, em 2012 ninguém discutiu e foi o tema dessa eleição. Quem lidera isso? Plano Quem lidera diretor,
Plano Municipal de Educação, as mudanças que estamos tendo na educação agora não foi inventada Como é que pelo se órgão. organiza Pois isso? é. Defenda Sorocaba é um caminho? Defenda Sorocaba é um caminho, né? A participação da imprensa é outro caminho, quer dizer, colocando ela a agenda que o próximo prefeito vai ter que enfrentar, independentemente da vontade dele. Porque o plano diretor já ficou para trás, tá bom. Então vamos lá, defina a agenda para a gente encerrar o programa. Estamos infelizmente no final. Você Qual é fala, a Edida, prioridade pelo dessa amor de agenda? Deus, hein? Os dois que Vai lá, falam. qual é a Aí prioridade? a Camargo aqui é você, Se tá? já não bastasse Qual é a aquele prioridade? deixo O que urbano você brabo, quer lá destacar? aqui também. Então, questões. Eu sei que muita coisa, mas o que, por exemplo? Não, eu acho que uma questão a ser enfrentada é implementar no serviço público de saúde, né, a logística que existe no serviço particular. Hierarquia mesmo. Não, e você entrar, você ter o Qual é cara... a porta de entrada? Qual que é a qual porta é de entrada e saída? E quando você entra, quem que te atende? Né? Quem acolhe, quem acolhe, atende. e aí, viu, olha, você não... Olha, o seu grau de complexidade, você pode ficar em paz. Está doendo o seu dedo do pé, ó, você vai ficar umas 2, 3 horas esperando, mas você não vai morrer disso. Esse vai morrer se não esse vai atender. morrer. Então Tem que começar a entender. diálogo. Tem que ter Comunicação diálogo. boa Exatamente. também. Exato. Dedo, e você, Colim? Também acho, concordo plenamente com o Dedo, que hoje a maior reivindicação nossa é com relação à saúde. E sempre que se fala em saúde, fala-se em dinheiro, falta de recursos. Agora, muito pode se melhorar com a conduta das pessoas. Não estou falando só do funcionário, mas também do paciente. Do usuário, né? Do usuário. Ter um paciente. pouco mais de discernimento para usar o sistema público de saúde. Alguns vícios do funcionalismo público que já vem desde que o Brasil é Brasil, precisam ser extirpados ou pelo menos diminuídos. Eu tenho certeza que com uma mudança de comportamento desses dois lados vai dar uma melhora, assim, não é tão difícil. O Deda colocou bem claro e a partir daí dá para você começar a melhorar. E sem dúvida alguma, uma fiscalização também com os nossos recursos, isso é muito importante. Eu não digo só no que diz respeito àquilo que é feito dolosamente, intencionalmente, desvio de recurso. Também tem um pouco mais de parcimônia com o recurso público, né? E isso vai até de encontro a esse comportamento do usuário, né? Nós vamos fazer um programa também falando da importância da escolha do seu vereador. A gente não falou isso hoje. Então só deixa eu falar uma bom, coisa. tá no final. Seu tempo aqui. Só no final, só um parênteses. As regras... Chama o Urbano aí. As regras da campanha para o vereador mudaram. Na campanha de televisão próxima, de segunda a sábado, quem vai aparecer é só o candidato a prefeito. Os vereadores vão aparecer nos intervalos ao longo do dia, naqueles comerciais de 15 segundos. Olha, intervalo dá mais resultado do que programa longo, hein? Então é só lá que eles vão aparecer, não é naquele programa da noite. Bom, essas e outras informações você assiste no Dedo da Questão, na Interativa TV, e também ouve aqui pela Ipanema e pelo Jornal Ipanema e pelo blog, né, do meu Dedo da Questão. Muito bem, esse foi uma aula, né? Não foi um programa, foi uma aula com esses dois jornalistas brilhantes, Djalma Luiz Benetti e José Roberto Ercolim. Nós ficamos por aqui, fique com Deus e até um próximo TVK na sua Interativa TV. Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte.